Amém. Amém. Te convido a sentar. Te convido a você acessar a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. O título da mensagem de hoje é Consciência Remasterizada. E depois eu vou explicar o que significa esse termo. Talvez alguns já saibam. Mas, irmãos, o texto lá de Ezequiel 37 traz uma história que é bem conhecida também. É uma história bem... Uma experiência que o profeta viveu e que ela é tão diferente que é bem conhecida nas Escrituras. Então eu quero te convidar a você ler comigo Ezequiel 37, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Irmãos, o profeta é levado por Deus para ter essa visão, ossos secos que acabam então por uma orientação dele sendo unidos, ganhando carne, virando pessoas, e daqui a pouco essas pessoas recebem inclusive um espírito, uma alma, uma consciência. E aí fica uma pergunta para esse texto, para nós: será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus pode fazer tudo isso mesmo? E a resposta é sim, Deus fez. Ele fez Adão, o primeiro homem, do pó. Ele criou um ser humano com consciência, com inteligência do pó. E ele fez Eva de um osso, da costela de Adão. Fez uma mulher, uma pessoa com consciência, com inteligência. Deus pode fazer, meus irmãos, mais do que nós imaginamos. Deus pode todas as coisas. E essa é uma grande verdade que eu queria que tu guardasse no teu coração hoje. Jesus pode trazer ossos à vida, e mais do que isso, Ele pode dar consciência, Ele pode criar seres inteligentes como você e eu. Ele pode criar do nada seres inteligentes como você e eu. E essa é uma grande verdade que eu queria que tu guardasse hoje. Jesus pode mais de tudo aquilo que nós imaginamos. Nós sabemos, a Bíblia diz que Ele pode mais do que nós pedimos, ou do que nós pensamos. E eu queria que você estivesse saindo daqui com essa convicção. Deus, se você imaginar o que Deus possa fazer, Ele pode mais do que isso. Tanto que o ser humano não consegue nem explicar, a ciência nem consegue explicar as coisas que Deus criou. As pessoas olham para o espaço e dizem: mas é muito maior do que a gente acha que é. As pessoas olham para a complexidade do ser humano e dizem: mas a gente não sabe quase nada ainda sobre esse organismo, sobre o cérebro, sobre a complexidade do que Deus criou. Então, meu irmão, eu queria que você tivesse uma convicção: Jesus pode mais do que você imagina. Amém?
E era isso que Jesus queria que o profeta saísse dali, vivendo, confiando, com a expectativa de que Deus pode fazer mais do que a gente imagina. Ali, no mesmo capítulo, depois dessa visão, dessa experiência, o texto diz no verso 11 o seguinte: então ele me disse, Deus disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Meus irmãos, o povo estava numa situação muito difícil, estavam presos, estavam escravos naquela época, e eles estavam sem esperança, eles estavam dizendo, nós estamos perdidos, nós estamos sem esperança. E aí então Deus dá uma visão para o profeta, dá uma experiência para o profeta, que vai mudar essa realidade, vai fazer com que o profeta olhe para a situação e entenda que Deus pode mudar. E eu queria que você hoje, baseado nessa realidade de que Deus pode tudo, você pudesse responder a uma pergunta: o que será que Jesus pode fazer naquilo que está impossível na tua vida? O que será que Jesus pode fazer? Ele pode fazer mais do que tu imagina. Fica pensando na solução A, B, C, D. Jesus pode fazer muito mais do que você pensa. Amém? Eu quero falar contigo que está pensando, eu não tenho esperança, não tem jeito, essa questão que eu estou vivendo não tem como resolver. Eu quero te dizer, Jesus pode mais do que qualquer um pode ter dito, pode ter sugerido nessa questão. Então eu queria que você colocasse sua esperança no Senhor, nessa noite, no Senhor. A gente tem uma ilustração antiga, mas eu me lembro dela com frequência, de um homem que foi para um museu, e esse homem sabia bastante sobre xadrez, o jogo, e ele vai e vê uma pintura, e nessa pintura estava um rei jogando xadrez com o diabo. E naquele tabuleiro, dava para ver que o diabo estava numa vantagem muito grande contra o rei, nas peças. Né? A jogada ali dava muita vantagem para o diabo. E o título da pintura, o nome da pintura era Checkmate, ou seja, checkmate do diabo no rei. E esse homem ficou analisando a pintura, e como ele tinha profundo conhecimento de xadrez, daqui a pouco ele chegou a uma conclusão. E diz a história que ele sai gritando no museu, o rei ainda tem uma jogada! O rei ainda tem uma jogada! Ou seja, o que parecia checkmate contra mim, apareceu então uma jogada que o rei podia fazer. E eu quero te dizer que Jesus sempre tem uma jogada a mais. Ele pode criar onde era impossível uma nova jogada. Ele faz as regras, Ele é que sabe o que pode ser feito ou não. Então eu queria que você saísse daqui tendo certeza, o rei ainda tem uma jogada. Amém? O rei ainda tem uma jogada, o rei ainda pode fazer algo. O texto ali segue no capítulo 37, no verso 12, dizendo o seguinte: portanto profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Então ele está dizendo, eu vou trazer restauração sobre a vida de vocês. Vou trazer um novo tempo, vou trazer uma nova realidade. E eu queria que você confiasse, Jesus pode fazer isso na tua vida. Jesus sempre pode mais do que nós imaginamos. Essa é a primeira verdade que eu queria que tu guardasse hoje. Guarda isso contigo. Agora, a segunda verdade, a segunda coisa que Jesus falou comigo, que eu quero compartilhar contigo nesse texto, é que essa experiência do profeta trouxe para ele uma nova consciência da realidade. E essa nova consciência, ela pode nos levar a ela nos leva a uma maior inclinação para o Espírito, para as coisas de Deus. Uma experiência como essa vai nos levar a uma maior consciência do que é a realidade espiritual e nos inclinar mais para as coisas de Deus. Sabe, irmãos, que o título da mensagem remasterizada, consciência remasterizada, o que eu tenho em mente? O remasterizado significa que é um vídeo, um filme,
que a imagem foi melhorada, ampliada, ou o áudio foi melhorado, ampliado. Então o que acontece, irmãos? Eu na época da minha juventude ali, adolescência, eu fui assistir no cinema aqueles primeiros filmes do Star Wars, que eram da década de 70, isso aí eu estou falando da década de 90, fui assistir o Star Wars remasterizado. Tá, mas o que é remasterizado? Eles melhoraram o vídeo, melhoraram o áudio, mas não só isso. Apareciam coisas nesse novo filme que naquele antigo não tinha, que com a tecnologia eles inseriram. Então, às vezes, onde tinha ali uma situação que tinha só duas pessoas conversando e algumas outras pessoas, eles colocaram lá um réptil gigante atrás, assim, passando ali. Mudaram a realidade, assim, Então, quando eu penso em remasterizado, se você avançar nesse nível de consciência espiritual, você vai começar a ver coisas que antes você não via. Por isso que a tua consciência vai ficar remasterizada. Você vai começar a perceber, ouvir, ver coisas que você não via antes. A tua consciência ampliada vai te fazer você também colocar mais esperança no espiritual. Mais esperança, como o profeta passou a ter, e ele pôde ajudar o povo a também ter. E vocês vão ver que as coisas viraram para o povo de Deus naquela época. Né? Interessante que, se a gente olha na Bíblia, não foi só Ezequiel que teve uma experiência desse tipo. Né? Vocês sabem quem foi Moisés, né? Todos os milagres que ele viveu, que ele experimentou, que ele liderou o povo a viver. E é interessante que lá em Hebreus diz que Moisés andava como quem vê aquele que é invisível. Moisés andava vendo alguma coisa que os outros não viam. Ele andava com uma consciência ampliada do mundo espiritual. Interessante também olhar lá para Isaías, o livro de Isaías, e ver que lá no capítulo 6, ele tem uma visão de anjos. E ele vê os anjos voando em volta do trono de Deus, e etc. E ele até tem uma interação com Deus. Deus está perguntando, quem é que eu vou enviar? E ele diz, eu vou. E ele diz, então tá. Então, é incrível mesmo, aquela experiência que Isaías teve. Experiência com Deus. Outro que também teve uma experiência no Novo Testamento, importante, impactante, foi João. Foi para a ilha de Patmos e recebeu toda aquela visão do Apocalipse. É muita experiência, meus irmãos, é muito conteúdo que ele pôde receber e escrever e nós podemos ter acesso agora. O João teve aquela experiência, aquela visão do Apocalipse toda. Agora a gente pode ficar pensando, mas eles eram profetas, eles eram apóstolos, nós acho que não podemos ter esse tipo de experiência. E a gente olha para o livro de Atos e a gente vê um homem que não era apóstolo nem profeta, Estevão, que ele teve uma experiência, estava pregando o evangelho e quando começaram a apedrejar ele porque queriam matá-lo, ele tem uma visão dos céus. E Lucas descreve lá a visão dele em Atos 7, dizendo o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, não é só para os profetas, nem só para os apóstolos, é para nós também. Jesus quer que nós vivamos experiências com Ele, que a nossa consciência do mundo espiritual aumente, que nós saiamos impactados por um encontro desse tipo. Jesus quer que nós tenhamos esses encontros. Lá em Atos capítulo 2, foi citado algo que o profeta Joel tinha escrito lá no Antigo Testamento. Certa vez a gente falou um pouco sobre isso, que essa profecia tem cumprimento em diversas épocas. E o que foi escrito lá, e nós estamos vivendo parte disso hoje. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. É para ti e para mim isso, meu irmão. Jesus quer que nós tenhamos essas visões, Jesus quer que nós tenhamos esses sonhos, Jesus quer que nós tenhamos essas experiências sobrenaturais, que depois de passarmos por elas, não seremos mais os mesmos. Jesus tem isso para nós, irmãos. Está profetizado, está se cumprindo. E agora vocês imaginem o Deus que pode criar um Adão do pó e colocar uma consciência nesse homem,
inteligência, uma alma, uma consciência nesse homem, ele não pode pegar a nossa consciência e nos levar a um outro nível. É lógico que sim, meu irmão. Jesus pode fazer isso, Ele quer fazer isso, e nós estamos aqui hoje porque nós queremos que isso aconteça com a gente. Amém, irmão? Eu quero viver uma experiência, um novo nível de consciência junto ao Senhor, né? Então nós temos as condições para ter uma consciência ampliada espiritualmente. Ampliada espiritualmente. É para nós essa palavra. É para nós, é para ti e para mim. E é interessante que o apóstolo Paulo também teve uma experiência desse tipo. Na verdade ele teve mais de uma, mas eu quero descrever essa. Ele fala ali em 2 Coríntios sobre essa experiência, e a consciência ampliada que ele teve levou ele a viver grandes movimentos do Espírito Santo. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, no comecinho ali, ele fala sobre uma experiência de ter sido levado ao terceiro céu. Então, a Bíblia, quando fala de 3 céus, ela quer dizer que esse céu que a gente vê é o primeiro, o espaço é o segundo, e tem um terceiro, que não se sabe onde é, mas é um outro nível, é um nível de proximidade com Deus. E o Paulo diz que foi levado pelo Espírito para esse terceiro céu. E se você continua lendo o capítulo 12, quem conhece o capítulo está se lembrando que Paulo vai falar aquela clássica de que ele tinha um problema na carne, no corpo, que ele tinha falado com Deus e Deus tinha dito, a minha graça te basta. E a conclusão dele qual foi? Quando sou fraco, aí é que sou forte. A graça de Jesus me basta mesmo. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma consciência ampliada. Ele tinha uma consciência ampliada. E a consciência ampliada que Paulo tinha fazia com que ele se inclinasse para o Espírito, para as coisas de Deus. E a inclinação para as coisas de Deus faz a nossa realidade mudar. A nossa realidade não é mais a mesma. Depois que a minha consciência se amplia, eu me inclino para as coisas do Espírito Santo, a minha realidade não é mais a mesma. E é por isso que Paulo estava lá, alegre na cadeia. Ele escreve a carta de Filipenses toda da cadeia, dizendo, alegrem-se sempre, alegrem-se no Senhor, não desanimem. Vocês podem ficar alegres em toda e qualquer circunstância. Ele diz lá no final, ele diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, isso é fruto de uma consciência elevada, isso é fruto de uma inclinação para o Espírito que fez toda a realidade ser transformada. E essa então é a terceira verdade que eu queria que tu guardasses contigo, que uma maior inclinação para o Espírito, que vem dessa consciência elevada, vai nos levar a uma nova realidade, vai nos levar a uma mudança da nossa realidade, vai nos levar a uma nova realidade. Lá em Romanos 8, talvez você conheça o texto, diz assim, versículos 5 e 6, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E ele está dizendo então que se você se inclina para o Espírito, tem um fruto, tem um resultado, é vida, é paz, é qualidade de vida melhor, a realidade mudando no nosso entorno e em nós mesmos. Então a busca espiritual, meu irmão, muda a tua realidade. Na outra versão, na outra tradução, diz que as pessoas que se movimentam para o Espírito, se inclinam ou se movimentam para o Espírito, têm a sua realidade mudada. E é isso, irmãos, a questão do impacto da inclinação para o Espírito, né? E daí a gente pode olhar aí na internet, né? De novo, a gente pode ver o que a ciência tem descoberto. Muita coisa que a ciência tem descoberto tem nos ajudado as pessoas se convencerem de que o espiritual tem a sua importância, né? O pastor Marcelo tem trazido muitas vezes nas nossas conversas que a psicologia, a ciência, tem entendido qual é a importância da oração para a cura física das pessoas. Você vai lá ver N estudos que dizem que a pessoa que está lá no hospital, doente, e recebe oração, essa pessoa se recupera muito melhor do que outras. E eu vi pesquisas, irmãos, que às vezes essa pessoa nem sabe que estão orando por ela. Eles fazem a pesquisa de pessoas orando por ela, sem que ela saiba, e eles veem que a situação dela é melhor do que aquela que não recebe oração de ninguém. Então a pessoa participando da oração ou não, a oração, a inclinação para o Espírito faz toda a diferença para mudar a realidade de alguém, irmão. A realidade muda quando a gente se inclina para o Espírito. Sabe que eu queria que a gente entendesse
um outro princípio que às vezes a gente tem dificuldade de entender, a Bíblia fala muito disso, e a gente tem dificuldade de entender, que é o seguinte. Vou usar uma pequena ilustração para a gente começar a entender isso. As crianças, por isso que Jesus disse que a gente precisa aprender com as crianças. As crianças nos ajudam muito, às vezes, nessas questões espirituais, que é o seguinte. A gente conhece, por exemplo, uma família que ganhou lá, teve uma oportunidade de viajar lá para a República Dominicana, Mar do Caribe, né? Baita viagem, né? Com os seus filhos. E daí as crianças chegaram lá, hotel, praia e tal, e daí a conclusão de uma delas é o seguinte: podemos ir lá para aquele hotel lá em Gramado? Aquele lá é muito melhor, né? Não gostei desse aqui, né? Não gostei daqui, gostei de lá. E por que eu estou usando essa ilustração? Porque, irmãos, às vezes nós ficamos com um engano de que eu preciso de uma viagem monumental para conseguir ter boas férias, para ser feliz. Eu preciso de A, B, C, bem material, para poder ser satisfeito. E a Bíblia diz que não. Eu posso encontrar uma satisfação maior indo tirar férias ali na praça da esquina, do que se eu for para a Disney ou for para o Caribe. Eu posso encontrar uma satisfação maior quando eu encontro as coisas espirituais, quando eu acesso as coisas espirituais, eu posso experimentar satisfação e alegria que nenhum outro lugar eu vou encontrar. Eu não estou dizendo aqui que é errado você fazer uma grande viagem ou você ter bens materiais, mas eu estou dizendo que às vezes a gente se engana que é nessas coisas que a gente encontra a felicidade. Você precisa acessar as coisas espirituais para ser feliz. Você precisa do acesso, da consciência ampliada, da inclinação do Espírito, para que toda a tua realidade mude e você vai ver que o material nem importa tanto. Você precisa mesmo de um acesso a uma viagem espiritual. É isso que nós precisamos. Então eu quero que você entenda cada vez mais e você viva isso dessa forma. Se a gente voltar lá para o Ezequiel 37, você pode ler que a gente já tinha explicado, né, a gente tinha lido, que os ossos eram pessoas que iam ser restauradas, ia ter uma realidade renovada, o povo de Deus. Agora, se você vai ali no capítulo 36, você vai ver que Deus estava falando que, de fato, a ira dele tinha vindo sobre o povo, que o povo estava vivendo consequências dos seus pecados e etc. Mas chega um momento, no capítulo 36 mesmo, antes dele ter aquela visão, que Deus começa a falar que ia restaurar o povo, mesmo que o povo não estava merecendo, ele ia trabalhar numa restauração do povo. E eu queria destacar alguns versículos sobre detalhes dessa restauração que Deus estava dando ali no capítulo 36. Versículo 26, por exemplo, ele diz assim: eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que é isso, irmãos? É mudança da consciência. É você ter ampliado a tua capacidade de sentir, de perceber as coisas. Está dizendo, vocês estão com uma consciência muito reduzida, muito endurecida, muito focada no que não deveria, e eu quero ajudar vocês a mudarem esse centro das emoções de vocês, que é o coração. Né? Ali no versículo 27, ele diz o seguinte: porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Irmãos, isso não se cumpriu naquela época, porque a gente sabe pela Bíblia que as pessoas só tiveram dentro de si o Espírito Santo de forma permanente depois da ida de Jesus de volta para o céu. Só depois disso é que o Espírito Santo veio habitar nas pessoas de maneira permanente. Então essa profecia que está acontecendo aqui, ela tem cumprimento também no futuro, não só para aquela época, mas no futuro. E esse cumprimento está dizendo respeito a nós. Está dizendo respeito a nós. Interessante que no versículo 35 também diz assim: então se dirá, essa terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. E ele está dizendo assim, o movimento que eu vou fazer vai mudar a realidade de vocês, de tal forma que vocês vão experimentar como se fosse um jardim do Éden. E irmãos, de fato, nós estamos caminhando, como nós já falamos algumas semanas atrás, para o retorno ao Éden.
E nós podemos, como nós tínhamos falado também, viver hoje um pouco dessa realidade já. Por quê? Porque o Espírito Santo, a parte mais importante do Éden, está em nós agora. Nós somos parte importante do cumprimento dessa profecia. Lá no versículo 25, voltando um pouco, aliás, indo para o capítulo 37 agora, versículo 25, diz lá o seguinte: e Davi, meu servo, será príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Como assim Davi vai ser príncipe ou vai ser rei para sempre? Davi já se foi. Como assim Davi? Ele está falando sobre o descendente de Davi. Está falando sobre Jesus. O descendente sentaria no trono para sempre. O descendente de Davi seria rei para sempre. Então está falando sobre nós, irmãos. Está falando sobre a nossa realidade. Eu estabelecerei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. E essa última parte parece muito com aquele cumprimento final lá no céu. Não hoje, mas aquele cumprimento final lá no céu. Então, irmãos, a Bíblia nos garante uma coisa: nós fomos convidados para essa restauração e nós estamos nos estágios finais dela. Como você pode ler os escritos de Paulo ali, nós estamos experimentando a melhor parte, irmãos, porque Jesus já veio e nós estamos sendo habitados pelo Espírito Santo. Nós somos convidados para essa restauração que estava prometida lá, que ainda não terminou, ainda tem uma parte grande, uma parte muito boa para vir, a vida eterna, mas nós estamos agora, irmãos, com grandes condições de experimentar mudança, novidade na nossa realidade, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em ti, meu irmão. Nós temos acesso à parte mais importante do Éden, o vento do Espírito, o vento da tarde, habita em mim e em ti. Semana passada o pastor Marco falou aqui, o Santo dos Santos é o lugar mais santo, de maior presença de Deus lá no templo. Agora é como se isso habitasse dentro de nós, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita dentro de mim e dentro de você, meu irmão. Então você pode experimentar grandes coisas, grande mudança de realidade. Nós somos o templo do próprio Deus. Você que decidiu seguir a Cristo, nós somos o templo do próprio Deus. E Jesus, Ele quer nos levar a uma nova realidade. Ele quer nos levar a uma nova realidade. Ele quer nos levar a novas experiências, a uma coisa mais profunda, a você perceber coisas que você não percebia. Então, tentando trazer de volta tudo que eu falei até agora, uma nova consciência, uma experiência de visão de Deus, vai te levar a uma inclinação maior para o Espírito, e isso vai te levar a um novo nível espiritual, e isso vai te levar a uma nova realidade, nova qualidade de vida, nova perspectiva, nova sensação, no mesmo ambiente para onde tu ia antes, tu vai viver uma coisa nova, nos mesmos relacionamentos que você tinha antes, você vai ir e você vai viver uma coisa nova, porque o poder que pode transformar realidades vai estar sendo acessado por ti. Por quê? Porque você quis, você buscou, você foi atrás, você quis mais da consciência, mais do Espírito Santo, da inclinação para Ele, você vive uma nova realidade. E aí, meu irmão, vem uma grande máxima que eu queria deixar contigo. Essa frase é do Luciano Subirá, mas na verdade ele está adaptando a frase de outro já, e a frase é a seguinte: a moeda do reino de Deus é o interesse. Como assim, moeda do reino de Deus? O que te dá acesso às coisas do reino de Deus é o interesse, porque não tem que pagar nada, não tem que sair andando de joelho, não tem que dar dinheiro, não tem que trocar com Deus nada, você precisa só se interessar pelas coisas de Deus. É interessante que lá no Apocalipse 3, Deus fala com os crentes lá, isso serve para nós também, de uma certa igreja, e serve para nós também, dizendo o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ele está dizendo: eu aconselho que você compre essas coisas de mim, que você compre ouro para ficar rico, que você compre colírio para ver melhor, que você compre. E aí fica a pergunta: compra como, Senhor? Como que a gente compra? E a resposta é: com interesse.
com interesse, se interessando. Porque sabe qual é o versículo que vem logo a seguir? Na verdade, pula um versículo, o 19, versículo 20. Adivinha qual é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. O que precisa fazer, meu irmão? Precisa ouvir a voz de Jesus, é a coisa da consciência, precisa ir lá abrir a porta, e aí você tem acesso à realidade nova que Jesus vem trazer para nós. Mas precisa do interesse, precisa do movimento, para conseguir ouvir, abrir a porta, e aí você entra e você pode acessar uma realidade espiritual que não tem fim, uma transformação na nossa vida que não tem fim. Então, irmão, essa consciência vai te fazer abrir uma porta para a nova realidade. Agora, voltando lá para Ezequiel, capítulo 36, diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isso por ela. Olha o que ele está dizendo. O que ele estava fazendo? Uma grande restauração. Mas por que ele estava fazendo a restauração? Porque o povo estava suplicando: Jesus, por favor, nos restaura, por favor, nos restaura. Ele está dizendo: eu vou ouvir, por misericórdia, não porque merecem, mas por misericórdia, eu vou ouvir a súplica do meu povo. Tinha interesse, meu irmão, tinha busca, tinha clamor ao Senhor. E aí segue o texto dizendo assim: tornarei o meu povo tão numeroso como as ovelhas, e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor, mas eu achei muito interessante essa expressão, rebanhos de gente. Ele está dizendo: meu objetivo com vocês é restaurar vocês e fazer que vocês sejam rebanhos de gente. Ou seja, irmãos, a gente sabe que faz parte desse interesse você se interessar por ajudar pessoas a terem acesso a essa realidade espiritual também. Isso também faz parte do interesse que traz nova realidade para a tua e para a minha vida. Então a renovação, ela envolve interesse por Jesus e pela restauração de pessoas também. De ajudar pessoas a viverem uma nova experiência com Jesus, uma nova consciência, uma nova inclinação para o Espírito Santo e uma nova realidade. E aí vem uma pergunta muito importante que nós precisamos nos fazer, irmãos, sobre esse ano. Nós escolhemos esse ano para ser o ano de frutificar. E qual que era o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo? Que nós possamos buscar a Deus como nunca, orar como nunca nós fizemos na vida, jejuar como nós nunca fizemos na vida, ler as Escrituras, buscar conhecimento como a gente nunca fez na vida, e a gente ajudar pessoas a se ligarem com Jesus numa intensidade que a gente nunca fez na vida. E aí vem uma pergunta: como que está o teu ano de frutificar? Como que está o teu interesse pelas coisas de Deus? Não dá, meus irmãos, para nós queremos o sobrenatural se nós não temos a moeda, que é o interesse pelas coisas de Deus. Como é que está o teu interesse pelas coisas de Deus? Irmãos, tenho certeza que a gente pode crescer no nosso interesse. Eu estou com uma convicção que as nossas vigílias de oração precisavam ter mais gente, irmãos. Porque Deus tem chamado pessoas para se dedicarem aqui, e muitos têm dito: não tenho interesse, não tô com tempo agora, tenho interesse em outras coisas. Porque, irmãos, nossos movimentos falam sobre o que nos interessa. O nosso tempo, aonde a gente gasta o nosso tempo, aonde a gente gasta a nossa energia, fala sobre nossos interesses. Fala sobre nossos interesses. Então Jesus está te chamando hoje para você de fato viver um tempo de busca profundo, inédito na tua vida, para que você possa experimentar essas coisas. Irmãos, depois que eu tenho ouvido isso de Jesus essa semana, tenho andado pela rua dizendo: Jesus, eu quero ter uma experiência dessa, Senhor. Eu quero ter uma visão dessa, eu quero ter um encontro contigo desse. Eu quero de fato ver a realidade mudar. Quero experimentar mais da tua graça em todo momento, em todo ambiente, em todo relacionamento. Eu quero viver uma nova consciência e uma nova inclinação e uma nova realidade. E eu queria te convidar, Jesus está te convidando hoje a você sair daqui decidido que você vai se interessar mais pelas coisas de Jesus. Amém?
Mais interesse vai mudar a realidade, a visão e a realidade. Então eu queria te convidar a ficar em pé agora, e nós fazemos aqui um tempo de oração, de busca por esse novo tempo. Talvez a gente tenha alguém aqui hoje que está dizendo: eu nunca tinha ouvido falar dessa coisa que quando a pessoa decide seguir Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Nunca tinha ouvido falar que há um dia em que o poder de Deus vem habitar em nós. E eu quero dizer que sim. A Bíblia diz que tem um dia que a pessoa nasce de novo, nasce do Espírito. E é o dia que o interesse da pessoa por Jesus começa, de verdade. Muitas vezes a gente ouve dos nossos parentes, a gente simpatiza com a religião cristã, mas no dia que você decide que Jesus vai ser teu Senhor, que Ele vai ser o teu interesse número 1, e entrega a sua vida ao Senhor, nesse dia você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Talvez tenha alguém aqui hoje que esteja tomando essa decisão. Olha, nunca tinha pensado sobre isso, e eu quero ser seguidor de Jesus, quero abraçar a fé, quero ser batizado, como Jesus disse que todo cristão deveria ser. Quem sabe hoje é a tua decisão essa? E a gente tem um costume aqui de fazer um movimento físico, um movimento com o corpo, para dizer sim para Jesus, que é vir aqui na frente. Daqui a pouco eu vou desafiar outros também a vir na frente. Mas agora, durante essa próxima canção, eu queria que, se você entendeu que hoje é o teu dia de andar com Jesus, de receber o Espírito Santo, de ser em breve batizado nas águas, de abraçar a fé como você nunca fez, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar juntos. Então a gente vai cantar uma música. Se essa é a tua decisão hoje, você pode vir aqui na frente, nós vamos fazer uma oração junto contigo. Bom, se você hoje está dizendo: Jesus, eu vou mudar a minha postura com relação ao meu relacionamento contigo. Meu interesse mudou hoje. Eu entendi a importância de te buscar, de orar, de jejuar, de me conectar contigo. E eu vou, a partir de hoje, mudar o meu nível de busca. Eu vou orar mais do que eu já fiz até agora. Eu vou jejuar mais do que eu já fiz até agora. Eu vou buscar as Escrituras e ajudar pessoas a se conectarem contigo mais do que eu fiz até agora, porque eu quero experimentar o que esses homens experimentaram. Quero experimentar nova realidade espiritual na minha vida. Se você está respondendo isso para Jesus e você quer vir aqui na frente para que seja um marco, um movimento para que você lembre, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Eu vou convidar os pastores, os líderes dos ministérios, líderes de PGM a vir orar com cada um que vier aqui na frente. Vai ser um marco de você dizendo: Jesus, eu vou planejar a partir de amanhã minha vida de oração, minha vida de jejum, minha vida de leitura, minha vida de busca por pessoas vai ser diferente. Se você tomou essa decisão hoje, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Teu Espírito habita em nós, Pai. E nós podemos, Pai, ter acesso a uma nova consciência, Senhor, a uma consciência ampliada, Senhor. Podemos ter, ó Pai, aqueles encontros que, Senhor, nós podemos ver outros tendo na Tua palavra, Senhor. E essa é a nossa oração. Nós queremos ter essa experiência contigo, Pai. Nós queremos que essa seja uma semana, Senhor, de podermos ver, Senhor, de podermos experimentar, Senhor, algo novo, Senhor. Uma experiência que nos traga uma nova consciência do Teu Evangelho, do Teu plano, da realidade espiritual. E eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, que possam experimentar isso, Senhor, possam viver uma nova realidade, que a inclinação para o Espírito Santo traga, Senhor, renovo em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus, Pai. E esse é o nosso desejo, Senhor, que como igreja, Senhor, possamos viver, Senhor, algo novo. Queremos, Senhor, dedicar mais do nosso tempo para Ti, queremos dar, Senhor, mais da nossa energia para Ti, porque nós queremos viver
tudo que Tu tem para nós, Senhor. Nos livra do engano, Senhor. Nos livra, Senhor, das distrações. Nos livra, Senhor, daquilo que nos deixa sem tempo para estarmos contigo, Senhor, porque nós queremos mais. Nós queremos o sobrenatural, Senhor. Nós queremos preparar a terra, preparar as sementes, porque a chuva prometida vindo sobre nós, Senhor, e nós queremos experimentar tudo o que Tu tem para nós, todos os frutos dessa colheita, Senhor. Então oramos para que Tu nos ajude a estarmos de fato nos preparando. Oramos, Senhor, aguardando a Tua vinda, mas enquanto isso, Senhor, queremos nos unir, Senhor, a tudo que Tu está fazendo na terra, Pai. Oh Deus, dá-nos graça, queremos mais do Teu Espírito. Venha o Teu avivamento sobre nós, e nós estamos nos dispondo hoje a Te buscarmos mais ainda, a Te buscarmos como nunca, a dizermos sim para Ti, Senhor, porque não queremos perder o que Tu tem planejado para nós. Oh Senhor, nos ajuda. O profeta Joel disse, Senhor, que nesses últimos tempos as visões viriam, os movimentos viriam, porque o povo jejuaria como nunca, porque o povo Te buscaria como nunca, e nós queremos apressar esse tempo, Pai. Nós queremos de fato viver essa experiência. Então oramos nos colocando aqui, Senhor, diante do Teu altar, nos dispondo, nos derramando diante de Ti, para dizer sim, Jesus, queremos tudo que Tu tem para nós, queremos a nova realidade, queremos o novo do Teu trono para nós. Toma conta de nossas vidas, Pai. É a nossa oração, é a nossa entrega para Ti nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Jesus, estamos aguardando, Senhor. Queremos mais, queremos Te buscar mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém.